E outra coisa, se você pegar aí data FIFA, o Flávio acabou de me mostrar aqui do Caixinha, né, o treinador do Red Bull, né? Você vê aqui os dados interessantes. Os dados interessantes. Você pega... Teve uma data FIFA aí também, que todo mundo queria folga e falou, não, epa, é data FIFA pros caras, aqui eu tenho que treinar, trabalhar, é trabalho. E seria um negócio interessante de perguntar pra você aí, os times que deram folga, que dia voltou? Acho que o Grêmio só volta amanhã, quinta-feira. Palmeiras também, só volta quinta-feira. Então é o seguinte, depois fala que não tem tempo pra treinar. As férias a gente sabe é quando acaba o campeonato. Você fala, pô, você é radical. Sabe por que eu tô falando isso? Ontem lá no clube, lá no News Operário, comando lá, os caras falaram assim, não tem jogo no meio de semana, você tá trabalhando? Eu digo, não, você vai ligar a rádio e vai ficar... Ninguém aparece pra trabalhar. Isso aí. Você liga a rádio e vai ficar... Não tem ninguém, só volta quando voltar todo mundo. Então a mesma coisa no futebol. O cara, quando tem tempo, fala que não tem tempo de treinar. Não tem, jogo, quarta, domingo, a cada 3 dias, não sei o que, calendário, não tem tempo de treinar. Quando tem semana cheia, folga para todo mundo. Não, e uma coisa importante, em cima desses números, que o Bragantino é o time que mais finalizou e que menos sofreu finalizações. Esse foi o dado que a Software passou, SofaScore passou e o Porcari repassou pra gente. Isso começou na última data FIFA, quando o Bragantino fez esse trabalho que o Vampeta falou. Muita gente deu folga, muita gente viajou, e ele falou, não, eu preciso trabalhar o time. A partir dali o time ganhou um outro nível e está aí, né, entre os primeiros, está na parte de cima da tabela. Realmente é hora de trabalhar, né, velho? Se você não treina, você não tem jeito. Se você não lê, se você não se informar, você não assistir o jogo, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. E o jogador da mesma forma, ele tem que treinar. Qualquer profissão, Pedro, se você não se aperfeiçoar, se você não lê, se você não se aculturar, você não vai fazer, você não vai ter excelência. E no caso do futebol, que tem pouco espaço mesmo, é uma verdade, tem muito pouca janela para trabalho, tem que aproveitar cada minuto dessas datas FIFA, que são chatas pra cacete, né? Uma mala. E o pessoal defendia parar tudo, eu não defendia nada. Programa de formação, né, Pedro? Aqui saiu aqui, Flávio. Mas eu... O Flávio saiu aqui agora, né? A gente fica caçando aqui, né? O Coquinho que mandou, ó. A Leila, presidente do Palmeiras, se torna a 4ª mulher mais rica do país. Eu vi. Aumentou o patrimônio, acho que 800 milhões. Tem aqui, ó. Acho que ajude, que seja a primeira. Ó, tem assim, Vic Safra, Banco Safra, Maria Helena Moraes. Eu acho que ajude. Ana Lúcia Matos Barreto, Vilela. Subiu no ranking, Leila Pereira. Hoje pela manhã. Leila Pereira, 4ª. No ranking das mulheres mais ricas do Brasil. Ela é a 4ª. Muito bom, que bom. Deus que ajude. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, compartilhe o link aqui do Bate Pronto. Estamos falando desse Palmeiras, o Vampeta falava sobre a parada para a data FIFA e como os times não aproveitam essa paralisação. Eles reclamam tudo e não... O Palmeiras, ele também teve a chance de poupar os jogadores contra o Deportivo Pereira, venceu por 4-0 na Colômbia, dificilmente o Pereira ia reverter ou fazer 4-0 no Palmeiras jogando aqui em São Paulo. O Abel Ferreira colocou força máxima. Né? É um dos técnicos que reclamam, às vezes, dessa falta de tempo para trabalhar e para descansar. Ele teve essa possibilidade e não fez. Contra o Corinthians, demorou muito para mexer na equipe. Foi mexer com quase 40 do segundo tempo. Também mostra um pouco da falta de confiança da comissão técnica nos jogadores que estão no banco de reservas. Porque se ele não coloca os reservas para jogar contra o Pereira, um jogo que tinha a cara de um amistoso, e também demora para mexer na equipe, num clássico contra o Corinthians, que ele poderia ter colocado mais cedo o Hendrick, o Richard Rios, e depois da coletiva ele até admitiu que errou mesmo, que esperou muito para poder mexer. É porque o cara não confia nos jogadores que ele tem no banco e tá, né, não tá querendo mexer no 11 inicial que ele tem, e de fato o 11 inicial do Palmeiras é muito forte, mas não confia nos caras que ele tem no banco. E o banco do Palmeiras é muito jovem, John, Hendrick, o Richard Rios também veio do Guarani, mas é um jogador que tem idade, vai olímpica, podemos colocar assim. Foi pra seleção agora, né? Foi pra seleção, fora Vanderlan, Garcia... Toda essa Naves, enfim, é um banco muito jovem o do Palmeiras, e dá para ver que o Abel Ferreira não recorre ao banco de reservas como em outros momentos, tá? Falando sobre essa saída do Dudu, Palmeiras que não marcou gols nos últimos 2 jogos, vai ter essa data FIFA para poder corrigir, né, esses problemas ofensivos, digamos assim.
E tem várias possibilidades o Abel, mas o que eu queria chamar a atenção, e a gente vai continuar debatendo isso voltando para a rádio, e daqui a pouquinho também o tema Flamengo. Davi Luiz fica ou não fica no Flamengo? Daqui a pouquinho informações do Mengão, mas o Ramon Menezes, ele deu uma entrevista à ESPN falando sobre o Endrick. Afinal, por que o Endrick não foi convocado para a seleção Sub-23, a seleção olímpica? E de acordo com o treinador, o Endrick foi vetado pelo Palmeiras em convocações passadas. Abre aspas para Ramon Menezes. Se trata de um atleta muito promissor. Eu já o convoquei aqui em algumas oportunidades. Queria muito ter trabalhado com ele, mas o Palmeiras não o liberou. É um atleta que sempre está no nosso radar. A gente tem monitorado, tem acompanhado e daqui a pouco é um atleta que pode vir a ser convocado novamente. É um jovem que pode até mesmo disputar o Mundial Sub-17. É muito promissor. Gostaria de ter trabalhado com ele no Sul-Americano, no Mundial. Mas as portas da seleção brasileira vão estar sempre abertas para um jogador como o Endrick, fecha aspas, o Ramon Menezes. No Palmeiras, o Endrick não vem recebendo tantas chances, pouca minutagem. Se a gente pega os jogos contra o Pereira e contra o Corinthians, acho que não chega a 15 minutos do Endrick em campo. O Palmeiras também não libera o jogador para disputar as categorias de base da seleção brasileira. Complicado, né? Fica complicado, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, aí eu vou querer saber a opinião do Bruno, do Flávio, do Vampeta. Estamos retornando em todas as plataformas. 3, 2, 1... Agora sim, de volta com o bate-pronto pelas ondas do rádio, a gente falando do Palmeiras. Endrick não tem, assim, tanta minutagem no Verdão do Abel Ferreira e o Palmeiras também não libera o jogador para as seleções de base. Existe alguma explicação, Bruno? O Endrick poderia estar jogando, né, essas competições sub-23 ou até mesmo, como disse o Ramon, porque ele tem idade para jogar um sub-17, um sub-20, né? Mas fica no banco do Palmeiras, Bruno. Eu vi essa declaração do Ramon, né? O Palmeiras não foi nessa convocação que ele não liberou, né? Essa aí o Ramon não chamou mesmo. Foi no Sul-Americano, no sub-20, no Mundial sub-20. E aí, eu acho que o Ramon deu a entender, outros jogadores foram chamados, ganharam espaço e eu convoquei agora e posso chamar o Endrick em alguma outra convocação. O clube tem o direito de não liberar quando não é uma data FIFA e nessas competições de base acontece muito, não só o Palmeiras, né? Vários clubes não liberaram seus atletas para o Sul-Americano e também para o Mundial Sub-20. O clube tem esse direito, mas eu acho que, aí depois o Vampeta como ex-atleta pode falar melhor. Eu acho que é legal pro atleta, sim, jogar na seleção, mesmo na seleção de base. E no caso do Endrick, no Sul-Americano, ele foi disputado no início do ano. Era uma época que tinha praticamente só campeonato estadual. Não tinha, ele não perderia jogos do Brasileiro, da Libertadores. Acho que daria para colocar o jogador. É uma competição internacional, ok, continental, mas é uma competição internacional, um atleta que daqui a pouco vai estar lá fora. E mesmo no Mundial, no período em que a seleção jogou, ele não jogou tanto no Palmeiras. Então acho que deve ser de caso a caso. É difícil para um time abrir mão de um titular durante o Campeonato Brasileiro, por exemplo, durante uma Copa Libertadores. Mas no caso dele, durante o Mundial ele foi pouco usado. Então, acho que em alguns casos daria sim para o atleta jogar. E acho que é legal para o atleta disputar essas competições, né? E o Vamp pode falar até melhor disso, já que tem essa experiência de atleta e de jogar em seleção principal, em seleção de base, né? Parece que... Eu te falo, Bruno, seleção brasileira, quando você veste a camisa amarelinha, você tem outro patamar, que o Bruno Henrique fala, né? Você fica mais caro. Sim. O clube, quando vai vender um atleta, esse aqui é da seleção, esse aqui não é, esse aqui vale tanto, esse não vale, né? O Marcos Leonardo, o Santos está num perrengue danado. O Santos não tem tanto um plantel como nem tem o Palmeiras. O Marcos Leonardo foi chamado pelo Ramon, ele foi pro Sul-Americano aí. Pro Mundial. Que o Brasil teve a façanha de conseguir perder da Israel e ser eliminado, né, Bruno? Eliminado pelo Israel. Aí o Endrick não joga aqui nem vai lá. Tem hora que tem que chutar o balde. Vem cá, peraí, eu quero ir pra seleção. Jogador de seleção é diferente, pô. Jogador de seleção, por mais que a gente fale assim, a CBF, não sei o quê, tem vários escritórios de empresário aí que paga pra botar, daria tudo pra botar um jogador na seleção. Eu tô falando assim, paga, vamos supor. Se fosse a venda. Vamos supor. Se tivesse a venda. Se pudesse pagar... Pagar, o jogador pagaria pra ser convocado? Eu fico imaginando, o cara falar pro Diniz que quer pagar pra ele convocar, vai tomar uma porrada. Não é isso que eu tô falando, não. Eu entendi, mas tomaria uma porrada na cara. Então, assim, o nariz ficaria uma bola. Eu sou empresário Vampeta, tenho um Flávio sub-18, Bruno sub-15 e Pedro sub-17, no meu escritório.
Eu daria tudo para ter os três na seleção. Claro. A valorização é outra. Claro. Eu pagaria. Ô, você quer quanto para convocar esses três atletas meus? Se puser a venda, os caras pagam mesmo, pô. Lógico. Não, a maioria. A mesma coisa do cantor que não tá fazendo sucesso, não vem de CD, ele paga, tem que pagar para ir no programa. Verdade. Aí, pô, eu fico, Até quando tá eu fico olhando o que estão fazendo com o Ender, que é um absurdo. O cara tem que estourar o balde. O Ender que não tá tendo tantas oportunidades, toda vez que é convocado, nega fogo. Aí ele vem aí, podia estar com a camisa da seleção jogando, tudo bem. O clube pode dizer que não, o clube é que paga o salário e tudo, mas pro clube também é ruim. Porque na hora de vender, o valor quando você é de seleção é outro. O Pedro conseguiu se recuperar. O Pedro, ele não foi para as Olimpíadas, né, convocado, o Flamengo não liberou, ficou no banco por certo momento, um certo tempo, até que Dorival veio e botou Pedro para jogar com o Gabigol. Ele ainda conseguiu ser convocado para a seleção, ainda bateu o pênalti contra a Croácia. Quase perde uma Copa do Mundo. Quase perde uma Copa do Mundo por causa disso. E quando você vende, quando você bota a camisa de qualquer seleção, é tudo mais valorizado. Eu lembro bem que quando eu estava no PSV, e tinha essas datas FIFA aí, iam convocado Gica Pompesco ia para a Romênia, Krajinko para a Suécia, aí Felipe Cocu, Balduenzen, seleção da Holanda, e eu tinha que treinar eu mais 3, ficava nós 4 lá, só 4, 5 que não era de seleção. Aí o treinador vai, então pega folga quando eles voltar, mas aquilo a gente pô, todo mundo de seleção, só nós não é. É a mesma coisa, aí depois eu comecei para a seleção principal, né, quando eu saí do PSV. O Ender que vem todo mundo convocado aí, ó, vai ter aí, tem data FIFA agora, o Vitor Roque ele é convocado, os caras liberam. Valoriza o jogador. Vitor Roque jogou Sul-Americano Sub-20. E igual você falou outro dia, você deu lá a dica pro Rafael Veiga, né? Vai pra seleção. Se vai jogar ou não é outra coisa, mas você tá na seleção, tá vestindo a camisa da seleção, e tá com os caras, né? E entre os bola. Eu não sei se a turma de hoje tem os bola, a gente senta e fala, já vestiu a amarelinha, filho? Tem mesa separada. Peraí. Essa mesa de campeão do mundo. Tem tudo. Tem a coleção entre os boleiros. Eu lembro que uma vez o Palmeiras não liberou o Endrick porque a seleção poderia tirá-lo da decisão do Campeonato Paulista da fase final. E aí tudo bem, ele até entrou contra o Água Santa, meteu o gol, mas você não liberar o cara e também ele não jogar, que é o que está acontecendo nos últimos meses, aí não pode, né, Flávio? Aí... E é o gozado seguinte, eu lembro não, toda hora acontece isso, quando um jogador é convocado, aí ele vai lá pra caixa-prego, lá na seleção brasileira joga, e aí ele não joga. Aí os caras falam, pô, tirou o cara do nosso time e não jogou, né? Não tem muito esse papo. Pô, o cara foi lá, ficou lá, viajou e tal e não jogou. Só que ele ganhou o status de jogador de seleção. Às vezes uma foto só que ele tira com a camisa da seleção, mesmo sem jogar, já valoriza. Vou te falar, o que a gente fala, qual é o time mais rico da América do Sul e o elenco mais farto? Pode até não estar ganhando nada. Sabe quantos jogadores do Flamengo tem na seleção? O Pulgar. Pois é. E aí você vê, agora o Palmeiras está fazendo o oposto. Muito pouco. O Palmeiras, então veja só, os caras ficam bravos quando o jogador vai e não joga. Né? Torcida, todo mundo resmunga e tal. A gente é eu não. Eu acho que o técnico tem que fazer o que quiser. Mas os caras resmungam, né? Pô, o jogador foi pra lá, viajou, não foi utilizado pelo time, não foi utilizado pela seleção e tal. Bom, muito bem. Agora o processo está sendo inverso. O jogador é convocado, não é liberado, que seria bom para ele, e também não joga no clube. É uma doideira, né? Um negócio completamente diferente do trivial. Eu realmente não consigo entender por que é que o Endrick não joga no time do Palmeiras. E mais ainda isso, né? Se o jogador não serve para o clube, já falei, deveria liberar de volta para a Espanha. Já liberar para a Espanha. E não ir para a seleção, realmente eu não consigo entender. Talvez tenha algum motivo que a gente não saiba. E até assim, Flávio, para cobrança, quando eu ia, né? Aí ia eu, Gamarra para a seleção paraguaia, eu para a seleção brasileira, o Rincon para a seleção da Colômbia, e o Marcelinho, o Ricardinho, o Edilson figuravam ali. Ele falava assim, ó, aqui, filho, tem 7 jogadores de seleção, tá a cobrança é diferente. 7 jogadores de seleção tem que jogar e fazer a diferença, viu? Pô, desse time aí, vários foram pra Copa. Não, foi até mais do que o próprio treinador do Palmeiras convocou mais jogadores que jogaram no Corinthians do que no próprio Palmeiras. Aí você fala assim, o Flamengo tem, a gente fala, agora não foi ninguém convocado, mas você pega assim o Flamengo, ó, você tinha ali, ó, Rodrigo Caio, você tem Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique já foi de seleção. Everton Ribeiro. Davi Luiz, Felipe Luiz. Você fala, tudo jogadores internacionais.
Os caras respeitam mais. E aí eu fico assim, por que travar o Hendrick nisso tudo, cara? Convocado, não leva, não deixa. Tá meio estranho. O tempo mostrará o que o Palmeiras está perdendo. Ou não. Por exemplo, o Vitor Roque já é do Barcelona. É. E o Atlético libera. Sim. Liberou no Sul-Americano e não no Mundial. Mas no Sul-Americano era estadual, que o Hendrick também não foi liberado. Era uma época só de E estadual. é engraçado porque o Gabriel Jesus, sempre que ele era convocado, ele era liberado. O Gabriel Jesus sempre teve muita facilidade. Não é muito uma postura do Palmeiras. Você vê. Parece uma coisa meio específica, né? Eu achei até errado, né? Eu achei até errado dar a notícia pro menino no meio do jogo, no intervalo do jogo. Moscardo. O Moscado. Viu como ele chorou? A emoção que foi? O negócio dele com o Chelsea já deu uma enroscada aí, viu? Não, tô falando assim, que ele chora na sim. convocação. Mas deu uma enroscada aí. Parece que não tá tão fácil como se imaginava.